Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor a todos, queridos. Quero aqui estar compartilhando uma palavra com vocês, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E conforme eu sempre falo, eu amo falar de Jesus e eu estou aproveitando, né, essas oportunidades aí das redes sociais de poder estar levando uma palavra aos amigos, aos irmãos, para que possa ser abençoado, né? E, queridos, hoje eu fiz uma reflexão. Hoje eu fui no sepultamento, né, da mãe de um amigo que trabalhou comigo há muitos anos no Lucidez, grupo de pagode que a gente tinha, né? Meu amigo Alexandre, pastor Alexandre. E fiquei muito feliz em saber que a mãe dele, né, Dona Lúcia, ela entregou a vida nas mãos de Cristo e nesse momento ela está no braço do Pai, né? Está numa grande festa no céu. Então essa é a minha felicidade, a minha alegria. Então e ali eu parei para refletir, né? Ali naquele cemitério, olhando ali, conforme as pessoas sempre falam, né? No cemitério é lugar de muitos sonhos que não foram realizados, muitos projetos que não foram realizados, mas também muitos projetos que foram realizados, né? E ali me fez a pensar, né? Muitas vidas ali também partiram sem conhecer Jesus. Muitas vidas foram-se embora nem ouvindo falar de Jesus, né? Provavelmente não teve alguém que lhe falasse de Jesus, não teve alguém que ensinasse de Jesus. E eu fiquei refletindo, né? Tantas pessoas ali, né? Que morreu, provavelmente não tenha conhecido Jesus, não tenha ouvido falar de Jesus. E, queridos, a oportunidade está aí, né? Que nós podemos aproveitar esta oportunidade para falar de Cristo, para pregar o Evangelho, para dizer que o Senhor é o Salvador da vida da humanidade. Então aqui eu quero compartilhar uma palavra com vocês, meus irmãos, que está lá no livro de João, do capítulo 1, do versículo 19 ao 23. E a palavra de Deus diz: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. E eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. E aqui, né, essa mensagem aqui de João, todos sabem que João Batista foi aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. E o título dessa palavra, irmãos, que Deus ministrou no meu coração, que ela possa servir para você também, que é servo de Deus, você que é serva de Deus. E o título dessa mensagem é: eu sou aquele que prepara o caminho. E é muito forte a gente assumir essa responsabilidade, né? Eu sou aquele que prepara o caminho. Queridos, João, que neste evangélico sempre, né, é João Batista, João ele afirma e insiste em dizer que ele não é o Messias, que ele não era o Messias e nem era outra pessoa importante. Amados, ele aqui, João, ele diz que ele é inferior a Cristo e a sua única missão é de anunciar a vida de alguém, a vinda de alguém mais importante
do que ele. Está lá no verso 15, que eu vou ler aqui para vocês. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Então, amados, João, ele se coloca ali como um profeta humilde, né? E ele diz que ele veio para preparar o caminho para uma pessoa mais importante do que ele. E, queridos, será que nós temos declarado que Jesus é mais importante em nossas vidas? Será que nós temos, como servos de Deus, será que nós temos preparado o caminho para que outras pessoas venham conhecer Jesus, como fez João Batista? Amados, aqui nessa passagem, nós vimos que os líderes judeus enviaram alguns sacerdotes e levitas para Jerusalém, para poder conhecer Jesus. Então, irmãos, isso nos deixa entender, é meu entendimento, provavelmente possa ser o seu, nos deixa entender que aqueles líderes judeus, eles não conheciam Jesus, e eles só ouviram falar de Jesus. É que acontece com muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Provavelmente porque nós que somos servos de Deus ainda não apresentamos Jesus a essas pessoas. Então ali me deixa entender que aqueles líderes ali, judeus, eles ouviram falar de Jesus, mas eles não conheciam Jesus. E por isso, eles confundiram João Batista com o Messias. E aí, irmãos, talvez eles possam ter confundido João Batista com o Messias, talvez por conta das vestes de João Batista, né? Se vestia como Jesus, ou talvez do jeito de falar de João Batista, fala mansa, talvez o jeito de agir perante as pessoas, a honestidade, talvez venha ter feito com que aqueles líderes ali tivessem confundido João Batista com Jesus. Ou talvez ali confundiram João Batista com Jesus pelo seu jeito de tratar as pessoas. Por isso talvez tenha levado aqueles sacerdotes e levitas a confundi-lo com Jesus. Amados, entenda uma coisa. Se queremos realmente, entenda bem, isso é para o povo de Deus, para aquelas pessoas que se dizem servos de Deus. Se queremos realmente preparar o caminho para que outras pessoas venham conhecer Jesus, precisamos sermos reconhecidos verdadeiramente como servos de Deus. E aí, será que as nossas atitudes têm feito com que as pessoas tenham olhado para nós e tenham visto Jesus em nossas vidas? Irmãos, se queremos ser aquela pessoa que prepara o caminho para que outras pessoas venham conhecer Jesus, precisamos fazer uma reflexão de como eu tenho caminhado com Jesus, o que eu tenho priorizado em minha vida, quais são as prioridades na minha vida. Queridos, o que nos leva a sermos reconhecidos como servo de Deus é quando nós somos escolhidos para falar da luz. É quando nós andamos na luz.
E andar na luz é andar nos caminhos de Deus. Andar na luz é andar no propósito de Deus. E quando nós falamos de Cristo, nós estamos levando a luz divina para a vida de muitas pessoas que estão na escuridão sem rumo, irmãos. Queridos, precisamos preparar o caminho para que essas pessoas elas venham andar em direção a Cristo Jesus. Eu sei que muitos pode até questionar, mas quem convence é o Espírito Santo. Sim, quem convence é o Espírito Santo, nós sabemos disso. Nós não estamos abrindo mão disso. Mas Deus, Ele trabalha com pessoas. E Deus, Ele quer usar os seus servos para que outras pessoas possam vir se chegar a Ele. Então, por isso que nós temos que ter uma boa atitude. É por isso que nós temos que ter um bom testemunho. É por isso que nós temos que ter uma vida regrada ao Senhor, para que essas pessoas possam te olhar e sentir o desejo, a vontade de conhecer Jesus, aquele que mudou a sua vida. Porque entenda bem, irmãos, se eu aceitei Jesus, mas ainda continuo com as minhas práticas que eu tinha antes de Jesus, de falar palavrão, de viver na mentira, de viver na balada, de desejar o mal para outra pessoa, de viver de hipocrisia, como eu vou estar preparando um caminho para que outras pessoas conheçam Jesus? Porque esse não é o testemunho que Jesus quer de mim. Porque se nova criatura eu sou, esses pecados eu tenho que me afastar deles. E eu preciso ser um servo correto à palavra de Deus. Então, eu sei que convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, mas é através das nossas vidas, do nosso testemunho, que as pessoas vão se achegar a Jesus. Porque foi assim com a minha vida. Porque eu sei que teve gente que ajoelhava para orar pela minha vida. Teve gente que investiu na minha vida, no encontro, e hoje eu estou aqui. E eu tenho certeza que essas pessoas, elas estavam preparando o caminho para eu chegar até Jesus. E foi através do encontro de casais que eu participei, foi que eu aceitei Jesus. Então ali, as pessoas naquele trabalho, elas prepararam o caminho para que eu chegasse a Jesus. E eu cheguei até o Senhor. Então, queridos, como servo de Deus, eu tenho que fazer o mesmo por outras pessoas. Você que um dia foi alcançado pela graça de Deus, alguém preparou o caminho para você, para que hoje você vivesse a sua vida diante do Senhor. Então nós precisamos preparar o caminho com os nossos testemunhos, com a nossa vida. Eu não posso dar um testemunho ao contrário da palavra de Deus, porque em vez de eu preparar o caminho para as pessoas se achegarem a Jesus, eu vou estar preparando o caminho para elas se afastarem de Jesus. Porque eu já ouvi muito essa frase, irmão, e é muito triste quando a gente ouve isso. Eu já vi pessoas falarem para mim, poxa, Eduardo, para ser crente igual aquele fulano, poxa, eu prefiro ficar aqui no mundo, cara. Porque eu já ouvi pessoas falar, eu respeito muito a palavra de Deus, mas quando eu vejo aquele irmão lá que se diz crente agindo daquela forma, eu prefiro viver aqui. Então é por isso que eu estou aqui atentando a vocês, irmãos, para preparar o caminho para que outras pessoas se acheguem a Jesus com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos. Então, queridos, precisamos preparar o caminho para essas pessoas, para que elas venham andar na direção de Cristo, porque Cristo é o caminho, a vida e a verdade. Amado, João Batista foi chamado e enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Mestre, do Messias. Irmãos, Jesus tem que ser mais importante em nossas vidas. Ele tem que ser mais importante que nós. Jesus ele tem que ser mais importante do que as nossas vontades. Porque antes de nós nascermos, ele já existia. E a nossa vida, irmãos, pertence a ele.
Quando formos falar de Cristo, toda honra, toda glória tem que ser dada somente para Ele. Porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador da humanidade. Amado, lá no verso 20 deste capítulo, deixa eu ver aqui, diz assim, ó, João afirmou claramente, eu não sou o Messias. João afirma claramente que ele não é o Messias. E precisamos entender que sermos semelhante a Cristo não é sermos Cristo. E andarmos no caminho de Cristo nos torna sermos semelhante a Cristo. Queridos, precisamos sermos como João Batista. Precisamos gritar no deserto. O deserto que é este mundo aí, irmãos. Precisamos preparar o caminho para que o Senhor chegue até essas pessoas que vivem na escuridão. Essas pessoas que vivem uma vida conturbada. Uma vida sem propósito, sem destino. Precisamos ser esse canal, irmãos. Precisamos fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus. As pessoas, é aquilo que o meu pastor fala, a gente tem que ganhar as pessoas para nós primeiro, depois apresentamos Jesus. Porque a pessoa tem que confiar em você. E você vai ganhar ela como? Com o seu testemunho, com a sua verdade, com a sua dignidade, com a sua honestidade. Então eu preciso ganhar as pessoas e chegar aqui, ó, o caminho é esse, irmãos. O destino aqui é esse. Amado, uma pergunta, como nós temos preparado o caminho para essas pessoas? Como? Como você tem preparado o caminho para essas pessoas que estão sem rumo e sem direção? Será que se você olhar para o teu testemunho, você tem cooperado no reino de Deus com o teu testemunho? Você tem cooperado para que com essas pessoas elas possam querer conhecer Jesus através da sua vida? Será, irmãos? Será o que você tem colocado nas suas redes sociais tem levado as pessoas a querer conhecer Jesus? Ou talvez o que você tem colocado tem levado essas pessoas a se afastar mais de Jesus? Queira ou não queira, irmãos, nós quando aceitamos Jesus, entregamos a vida nas mãos do Senhor, nós somos vigiados o tempo todo. Então as pessoas estão para ver o nosso comportamento. As pessoas querem saber como é o meu dia a dia, como eu tenho me comportado. Eu sei que alguns vão até dizer, mas a minha vida não tem nada, não pertence a ninguém que eu faço, mas pertence a Deus, irmão. Se você está fazendo coisas que não agradam a Deus, para e pensa. Talvez com as suas atitudes, com o seu gesto, com o que você tem vivido, você tem feito pessoas se desanimarem, pessoas se afastarem. Sabemos que a salvação é individual, claro, mas se a gente pode cooperar, se a gente pode ajudar as pessoas a conhecer Jesus, por que eu vou fazer o contrário? Por que eu não vou doar o meu melhor? Então precisamos refletir, irmão. O Evangelho de João, ele começa apresentando Jesus como a palavra. E como nós temos conduzido esta palavra? Temos sido corretos com esta palavra? Temos falado a verdade desta palavra? Temos andado no caminho da verdade desta palavra? Amado, para que nós venhamos sermos semelhante a Cristo, temos que andar no caminho desta palavra. Precisamos entender, se nós não estivermos andando no caminho certo do Senhor, nós não temos autoridade nenhuma de conduzir ninguém a essa palavra, a este caminho. Porque a autoridade só é dada
quem anda em Cristo Jesus. Então, queridos, queridas, se você tem andado em caminho inverso do Senhor, você não tem autoridade nenhuma. Como é que tu vai querer que a pessoa caminhe com Cristo se você mesmo não está caminhando? Como é que você quer que a pessoa seja honesta com Deus se você mesmo não está sendo honesto? Como é que você quer que a pessoa honre a Jesus se você mesmo não está honrando? Então, se eu não ando no caminho do Senhor, eu não tenho autoridade de conduzir ninguém a este caminho. Se você tem postado coisas aí que tem feito denigrindo a imagem de alguém, ou tem vivido uma vida em discussão em redes sociais, é o exemplo que você está dando para que as pessoas conheçam Jesus. Então, amados, precisamos andar no caminho certo do Senhor. Se nós queremos ser aquele que prepara o caminho para que outras pessoas se acheguem a Jesus, precisamos viver verdadeiramente o Evangelho. Porque um dia alguém preparou o caminho para você. Um dia alguém fez de tudo por você. Por mais que você não tenha percebido, mas teve gente que orou por você. Teve gente que fez propósito pela sua vida, para que hoje você pudesse estar aí diante do Senhor. Então, querido, no verso 25, 26 aqui eu vou ler para vocês, diz assim: eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Queridos, João Batista, diante de Jesus, ele se colocou como um profeta mais humilde de todos os profetas. João Batista, ele é profeta, mas também, mais do que isso, de ser profeta, João Batista, ele é o mensageiro que Deus enviou para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, queridos, que possamos, ser aquele que prepara o caminho para que outros venham conhecer o Evangelho de Cristo. Mas pensamos que precisamos preparar esse caminho, mas com um caminho de verdade, Não dar falso testemunho. Precisamos nos policiar. Precisamos ter cuidado das palavras. Precisamos ter cuidado do comportamento. Porque eu falo, irmãos, de coração, pelo que eu tenho visto esses dias aí, desse ano de 2020, eu até relatei um vídeo aí anterior dizendo que se eu tivesse me convertido agora, eu ia ficar muito confuso de eu ver nas redes sociais tantos crentes, tantas pessoas que se dizem servo de Deus, atacando um ao outro, desejando mal para as pessoas, para uma pessoa. E isso aí ia confundir a minha cabeça, realmente. Eu confesso a vocês, irmãos, isso é pessoalmente eu ia ficar muito confuso. Mas graças a Deus, eu aceitei Jesus já tem há 8 anos e eu já sei o que eu quero e eu conheço o Evangelho verdadeiro do Senhor. Mas a gente fica triste em ver essas atitudes. Mas eu peço a Deus que Deus ministre no coração desses, que Deus guarde, que Deus abençoe, que elas possam voltar a ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, queridos, eu quero concluir essa palavra para vocês aí, deixar para vocês, dizendo que se queremos ser aquela pessoa que prepara o caminho para que outras pessoas conheçam Jesus, precisamos viver verdadeiramente no caminho do Senhor. E é verdade, irmão. Nós, como servos de Deus, Ele conta com cada um de nós. Porque Deus, Ele quer usar a humanidade
para que outras pessoas se acheguem a Ele. E Deus quer usar eu e você. Deus quer usar a gente, o nosso testemunho. Então precisamos fazer uma reflexão em nossas vidas e vermos quais são as prioridades que nós temos. Como nós temos preparado o caminho para outras pessoas. Porque um dia eu já vivi no mundo. Um dia eu já vivi na escuridão. Um dia eu já vivi sem rumo, sem direção. E hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que se dedicaram pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que investiram na minha vida. E hoje eu posso estar aqui contemplando a graça do Senhor. E por isso que eu faço de tudo para investir na vida de outras pessoas. É por isso que Deus ministra no meu coração para trazer a palavra. Eu trago a palavra que ela possa alcançar o coração de outras pessoas. E essas pessoas venham conhecer o verdadeiro Deus, aquele que mudou a minha vida, aquele que transformou a minha história. E a frase que eu sempre uso na minha vida: olha o que Deus fez comigo. Aqueles amigos que me conheceram lá atrás, aqueles amigos que viram a vida que eu levava. Eu sou um testemunho vivo, irmãos. Então é por isso que eu luto, é por isso que eu amo falar de Cristo. E falar de Cristo é a coisa mais importante para mim, na minha vida. Então, queridos, eu quero estar sempre preparando o caminho para as pessoas chegarem até Jesus. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, proteja a tua casa e tua família. Vou estar orando agora para estar encerrando, entregando a sua vida na mão de Deus. Amém? Querido Deus, querido Pai, ó Deus amado Pai querido, em nome de Jesus, Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, da palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor continue usando a minha vida, meu Pai. O Senhor sabe, Pai, a alegria que eu tenho no meu coração de pregar o Evangelho, Pai. Eu não quero ser reconhecido por ninguém, Deus. Eu só quero que as pessoas reconheçam o Senhor na minha vida. Só quero que as pessoas vejam Jesus na minha vida, com a minha dedicação, com a minha honestidade. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te entregar a vida de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai. Abençoa a casa de cada um, Deus. Cuida do lar de cada um, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai de encontro os corações aflitos, os corações tristes, meu Deus. Ó Senhor, se aquelas pessoas que desviaram do caminho, Pai, aquelas pessoas que já estão tristes, desistiram, e que o Senhor possa tocar, penetrar no coração deles, e que eles possam fazer uma reflexão e entender que o melhor caminho é o caminho do Senhor. Querido Deus, querido Pai, honras nós te damos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Senhor Deus, meu Pai, nos abençoe, Deus, continue nos direcionando. Ó Deus, eis-me aqui, envia-me, meu Pai, quando o Senhor quiser, para pregar o seu Evangelho. Que Deus abençoe a vida de todos, meu Pai, de todos os meus amigos, de todos os meus familiares, e que Deus guarde também a vida daqueles que provavelmente, eu não sei se tem, mas se tiver alguém que não goste de mim, eu peço ao Senhor que o Senhor guarde o coração dessas pessoas, que o Senhor mude esses pensamentos e que elas possam chegar até a mim e ver o quanto eu já amo cada um deles, Pai, em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por este momento. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Deus. Então, amados, fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde. Tenha um bom dia na graça de Deus. Amém?